Beleza, galera? Bora aí para mais um vídeo, né? E hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 2 e vamos falar aí sobre transformações de coordenadas, tá certo? Nosso objetivo aqui nesse capítulo é a gente falar um pouco aí sobre o rotação de um sistema coordenado e depois desenvolver aí as mudanças de coordenada para coordenada polar, cilíndrica, esférica e desenvolver uma ferramenta matemática que nos ajude a fazer essa transformação aí de uma maneira mais simples, né? Sem ter que ficar aí nos decoreba da vida. Tranquilo? E nessa aulinha a gente vai falar um pouco aí sobre rotação do sistema de coordenada. O fato é que nós já discutimos nos vídeos passados sobre a diferença básica entre vetor e escalar, né? Vimos que escalares, né, eles são invariantes sobre transformações de coordenada, né? A gente já tinha feito um comentário lá na questão do vetor, ele depender, né, de como você constrói o seu sistema de coordenada. E aí, o objetivo desse vídeo é a gente ver essa diferença aí na prática, como é que se transforma as componentes de um vetor quando a gente rotaciona um sistema de coordenada. E a partir disso é que nós vamos redefinir o nosso conceito de vetor, porque lá no capítulo 1 a gente deu uma definição bem simplória, que é usual aí em muitos livros, de vetor como sendo uma quantidade que tem intensidade, sentido e direção, né? Só que aí a gente vai dar um upgrade agora nessa definição. E a ideia básica que a gente vai partir é exatamente de um sistema de coordenada rotacionado. E a gente vai investigar como as componentes de um vetor se transformam, né? Já sabendo que os escalares não estão nem aí para o sistema de coordenada, como eles são intensidades, eles vão continuar fixos, né? Eles são invariantes. Já os vetores, a gente já tinha discutido isso, vai fazer aqui na prática, e a gente vai ver que conforme a gente muda o sistema de coordenada, as componentes do vetor também vão mudar. E aí a gente vai usar esse fato para a gente criar uma definição mais robusta do conceito de vetor, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro qual que é o nosso objetivo aí. Então nós vamos começar a brincar com isso aí, tá bom? Então uma coisa importante já nessa questão do porquê que nós estamos fazendo isso, é porque essas ideias que a gente vai introduzir agora, essa ferramenta matemática, né, que nós vamos fazer as continhas aí, a gente vai utilizar ela mais na frente, tá bom? Para a gente fazer a generalização do conceito de vetor para uma quantidade mais ampla, né, que é o tensor, em que o vetor é simplesmente um caso particular de um tensor. Mas não vamos esquentar agora com isso, não. E depois, lá no finalzão, talvez em métodos 2, a gente possa usar também essas ferramentas que a gente está vendo hoje, né? Lá no estudo das transformações de grupo, tá certo? Então, é um capítulo aí que inicialmente é bem interessante, tá bom? Essa parte das definições que a gente vai usar. E a parte final também desse capítulo são as transformaçõezinhas aí para coordenada polar, cilíndrica, que também são muito utilizadas aí nos cursos de mecânica clássica, mecânica quântica, eletromagnetismo, enfim. Então, são ferramentas bastante úteis que vocês têm que dominar, né? Então, por isso que aí a gente vai gastar um tempo trabalhando nessa perspectiva. Beleza? Ok. Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos iniciar fazendo a seguinte consideração, tá bom? Então, considere aí, ó, que o espaço, tá bom, é isotrópico. Então, não há direções preferenciais. Então, como implicação, nós já tínhamos discutido isso, o sistema físico estudado ele não pode depender da escolha ou da orientação do sistema coordenado. E quando eu falo isso, eu estou me referindo exatamente à questão se eu vou usar coordenadas cartesianas, se eu vou usar coordenadas cilíndricas, ou polar, ou esférica. Não importa, né? A forma como você descreve o seu problema, o seu resultado final não pode depender do sistema. Então,
Para a gente começar o nosso estudo, nós vamos iniciar com coordenadas cartesianas, vamos fazer uma análise dos sistemas cartesianos por simplicidade, tá bom? É só por simplicidade. Mas a ideia mesmo, na verdade, é que o fato de a gente pegar coordenadas cartesianas, ela simplifica pelo seguinte: primeiro, porque é um sistema em que os eixos são ortogonais, né? Ortogonais é que eles fazem aí, no caso geométrico, aí faz um ângulo de 90 graus, o x com y, o y com z, cada um faz 90 graus. Então isso já percebeu, quando a gente estudou lá os produtos escalares, que ficava mamão com açúcar fazer as continhas nesse tipo de sistema. E a segunda coisa importante para a gente utilizar o sistema de coordenada cartesiano, esse sistema de x, y e z, é que esses eixos a gente considera ele fixo, tá bom? Então, a gente vai rotacionar o sistema, mas esses eixos são fixos, depois que a gente rotaciona. O que não é bem verdade quando a gente estiver estudando lá a coordenada cilíndrica, por exemplo, coordenadas esféricas. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai aparecer umas coisinhas novas lá, quando a gente estiver trabalhando, principalmente quando a gente trata de derivada e tal, enfim. Então, feito esse panorama, é só para a gente poder ter clareza do porquê a gente vai começar primeiro com coordenadas cartesianas, para a gente ter esse sentimento aí de como é que as coisas acontecem, e depois a gente vai migrar realmente, brincar com outros tipos de coordenadas, tá bom? Até a gente desenvolver toda a matemática dos sistemas, e aí no próximo capítulo a gente introduzir a ideia de tensor, beleza? Então, acho que isso aí era importante. Então, bora lá. Então, na tela aí, nós temos a ideia inicial, nós temos um sistema de coordenada aí, que eu mudei a notação aí já para facilitar e ganhar tempo, de vez de chamar de x e y, eu estou chamando aí, ó, de x1 e x2, que é como se fosse o x e o y, tá certo? E a nossa ideia é que a gente vai pegar esse sistema e vai fazer uma rotação nele de um ângulo θ, tá certo? Ó, e esse θ aqui com relação a x1. Então, finge aí, vocês, né, mentalizem que tem um eixo Z aí saindo do papel. Então, estou fazendo uma rotação em torno do eixo Z. Então, estou pegando o eixo Z aqui e girando o x e o y, tá certo? Que eu estou definindo como x1 e x2. Então, rotacionei. Aí, o meu eixo vai ficar fixo aqui, paradinho, ó. Ele vai para uma posição x1' e x2'. É dessa premissa aí que nós vamos partir. Tranquilo? E aí, nós podemos descrever as coordenadas de um ponto ou de um vetor, tá bom? Nesse sistema, no sistema x1, x2, e a nossa brincadeira vai ser descrever as novas coordenadas desse vetor R nesse novo sistema x1' e x2'. Só que eu vou fazer ela da maneira tradicional lá? Não, tá bom? A minha ideia é que eu consiga escrever as novas coordenadas no sistema linha em função das coordenadas antigas. Essa aqui é a grande lógica, tá bom? Porque senão não tem graça nenhuma. Então a gente quer ver o que acontece exatamente com as coordenadas do vetor, conforme a gente vai variando esse ângulo. Basicamente isso. E uma sacada legal é da gente entender a utilidade desse vetor R aí, que é o nosso vetor deslocamento, tá bom? Ele é o nosso vetor deslocamento. E o vetor deslocamento, ele já é um vetor, né? Por definição. Então, a gente vai usar uma semelhança. O que acontecer com esse vetor R deve acontecer com qualquer outro vetor que tiver num sistema rotacionado. Essa é a lógica. Então a gente vai pegar essa ideia do que acontece com o vetor deslocamento, ou se vocês quiserem pensar com um ponto, né, com as coordenadas de um ponto no espaço, para ficar mais fácil. Então, as mudanças que acontecem nas suas componentes deve ser a mesma coisa que acontece com qualquer vetor em um sistema cartesiano rotacionado, entendeu? E a gente vai utilizar essa ideia para dar uma nova definição para o vetor, tá certo? Então, resumindo, já meio que adiantando, é isso. Um vetor vai ser uma quantidade que se transforma sob rotação de maneira semelhante ao vetor deslocamento, tá certo? Então, a gente vai fazer essa brincadeira.
Então, é muito simples agora. O que a gente vai fazer é simplesmente tentar identificar aí as nossas coordenadas no novo sistema. Tranquilo? Então, ó, no sistema antigo, a gente pode vir aqui, né, assim que a gente fazia, a gente vem aqui, ó, pontinha da seta, 90 graus, e a gente consegue dizer quem é a nossa componente, né, ó, na direção X, a projeção e a projeção na direção Y. Mas a gente vai lá fazer bonitinho aqui, né? A gente tá aqui para fazer com tranquilidade. Então, esse vídeo talvez fique um pouco longo, tá, pessoal? Beleza? Então, fechamos aí a decomposição desse cara aí, ó, na coordenada x1 e na coordenada x2. Se a gente quisesse fazer aqui na maneira antiga que a gente tinha, a gente ia ter x1 na direção Y, x2 na direção J, tá certo? Esse é o vetor que nós estamos partindo aí para começar, tá bom? Esse outro aqui, ó, vamos decompor ele agora na componente x1'. Então, ó, deixa eu fazer aqui, fazer de preto. Fazer aqui de preto. Tranquilo? Então a gente fechou aqui. E de maneira semelhante a gente vai fechar aqui, ó. Pronto. Tranquilo? Então a gente tem as componentes aí, ó, né? x2' e a componente x1'. Tranquilo? Então a ideia básica, acho que vocês entenderam aí, que é a gente escrever esse vetor R agora em termos aí de x1' e x2'. Só que eu quero escrever o x1' em função de x1 e de x2, e quero escrever o x2' em função de x1 e x2. Basicamente o que eu estou falando é o seguinte, ó. Esse vetor, ele vai poder ser escrito assim, ó. x1' e 1' mais x2' j'. É isso que eu estou falando, tá bom? Só que aí fica muito óbvio, né? Que é isso que a gente está fazendo. Só que a gente quer escrever esse x1', esse x2' em termos de x1 e x2 no sistema primitivo. Tranquilo? Essa aqui é a nossa ideia. Então, o que a gente vai fazer, a primeira coisa, é a gente tentar identificar aí o nosso sistema, tá bom? Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui bem simples. A gente sabe aqui, ó, que aqui é 90 graus. Então, a gente vai tentar construir um triângulo retângulo para tentar fazer esse cara aqui ficar mais fácil pra gente. Então, ó, a gente vai tentar escrever aqui esse cara aqui assim, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó, um triângulo retângulo. Pronto. A gente escreveu um triângulozinho. E por que a gente escreveu esse triângulozinho? Vocês vão prestar atenção agora na sacada. Olha só que coisa fantástica. Se vocês olharem para aqui, ó, vocês vão lembrar que aqui tinha 90 graus, correto? Então, sendo 90 graus, esse ângulo aqui, se vocês prestarem atenção, aqui também vai ser 90 graus, ó, porque aqui é 90. Aqui também tem que ser 90, porque esse cara é paralelo a esse. Então fica muito mole, porque se eu chamar esse ângulo internozinho do lado de cá de beta, por exemplo, eu sei que, preste atenção, tá, gente? Θ mais 90 mais beta tem que dar 180 graus. Tranquilo? Com isso, feito isso, o que vai acontecer? Eu vou saber que beta, o meu beta ali, ó, olha que legal, ó, o meu beta, ele vai ser igual a 180
menos 90 menos θ. Então, ele é igual a 90 menos θ. Tranquilo? Então, esse é o ângulo de cá. E quem será esse ângulo aqui, então? Ó? Quem é esse ângulo? Vocês vão perceber que ele é muito simples. Esse outro ângulo aqui, ó, ele tem que dar 90 graus, correto? Daqui para aqui tem que dar 90 graus. Então, como ele tem que ser 90 graus, eu vou chamar esse ângulo aqui de um gama qualquer, ó. Esse ângulo aqui eu vou chamar por enquanto ele de gama. Então, gama, fazer aqui, ó. Gama mais beta tem que dar 90 graus, tá claro? Então, gama tem que ser igual a 90 menos beta. Só que beta é 90 menos θ, correto? Então, 90 menos 90 menos θ. Então, 90 vai embora e ficou igual a θ. Então, olha só que maravilha. A gente descobriu que esse ângulo aqui é θ e que esse ângulozinho desse novo triângulo aqui, ó, também é θ. Pronto. Isso aí é uma sacada violenta para a gente resolver nosso problema. Por quê? Porque nesse triângulo aqui, ó, vou tentar apontar aqui para vocês, ó, nesse triângulo aqui, ó, fechadinho, a gente consegue determinar tudo, não é? Por que que a gente consegue determinar tudo? Porque esse lado em vermelho, a gente já sabe quem é ele. Quem é ele? Ele vale x2, correto? Ele vale x2. Quem é esse pedacinho aqui? Não faço a menor ideia. Teoricamente é isso, tá bom? Teoricamente eu não sei ainda quem é ele. Esse pedaço todo em azul. Mas eu sei quem é esse pedaço aqui em vermelho, desse triângulo. Ele vale x2, ó. Esse cara aqui pra mim, ele é x2. Vou escrever aqui dentro, ó. Ele é o meu x2. Beleza. Então é fácil encontrar quem é esse pedaço aqui de cima, ó. Esse pedaço aqui de cima, ó. Eu vou riscar. Eu posso calcular ele através do seno. Não é isso? Eu posso usar o seno do ângulo, vai me dar quem é esse pedaço. Quem é esse pedaço aqui, ó? Eu posso usar o cosseno. O cosseno vai me dar quem é esse pedaço. Tranquilo? Para ficar mais fácil. Como esse cara aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus, eu sei que esse cara aqui é a hipotenusa. Olha que mole. Então eu sei calcular quem é esse pedaço, tá bom? Tá faltando. Então esse pedaço, eu já sei que ele é obtido pelo seno. Não era assim que a gente fazia? Seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Tá certo? Então, ó, seno de θ, vamos rabiscar aqui, ó. Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é x2. Então, eu já sei que aquele pedaço, ó, o cateto oposto, ele vale x2 vezes seno, tá certo? Então, ó, aqui, ó, vale x2 seno θ. Esse pedacinho aí. Tranquilo? Beleza. Não dorme, não. Tranquilo? Quem que é esse outro pedaço? Mesma coisa, cosseno. Então, a gente vai usar o cosseno, cateto adjacente. Cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, esse pedacinho aqui, todinho daqui até aqui embaixo, tem que valer x2 cosseno θ. Então, vamos escrever aqui, ó. x2 cosseno θ. Ficou ruim aí de ver, mas é isso. Bora lá. Tranquilo. Então, a gente já definiu dois pedaços. Isso é importante, porque veja só, olha só. Eu já conheço esse pedaço. Eu quero saber quem é x1 completo. X1 é daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Eu já sei quem é um pedaço de x1. Já sei que parte do x1 vale x2 seno θ. Falta descobrir o outro pedaço, perceberam? Mesma coisa pro x2', olha lá, o x2', ó. X2', esse cara aqui, eu já sei um pedaço dele, ó. x2 cosseno θ. Falta, só que ele, o x2 cosseno θ é isso aqui tudo. Então, eu tenho que tirar um pedaço, tá vendo? Eu tenho que tirar esse pedaço, eu tenho que descobrir. Como é que eu descubro esse restante? Nesse outro triângulo aqui de baixo. Tá dado, olha lá. Dá pra eu descobrir quem é esse pedaço aqui. Tá certo? Então, vamos descobrir quem é esse pedaço aqui. Pelo seno também, ó. Então, eu sei que esse pedaço, como ele tá na frente, aqui é 90 graus, então esse cara aqui tem que ser a hipotenusa.
Tranquilo? Como ele é hipotenusa, esse pedaço aqui todo ele é o meu x1, então tá fácil. Então esse pedaço aqui tem que ser seno de θ, cateto oposto, sobre a minha hipotenusa, que é x1. Então esse pedaço aqui, ó, vale seno de θ x1. Tranquilo? Pronto. Seno de θ x1. E esse outro pedaço aqui, ó. Esse outro pedaço aqui, como é que a gente faz para achar? Mesma teoria. A gente vai usar o cosseno, já que é o cateto adjacente. Então, ó. Cosseno de θ, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é x1. Então, esse pedaço aqui vale x1 cosseno θ. Tranquilo? Massa. Agora ficou fácil de construir quem é x1 e quem é x2 no meu novo sistema de referência, né? A gente agora vai ser só simplesmente reescrever esses caras. Então, preste atenção lá, vou fazer aqui no cantinho para a gente ter todo mundo feito aí, ó. Feito isso, a gente agora consegue dizer quem é x1. x1 é esse cara que vem daqui até aqui. Então, ó, ele é x1 cosseno θ, que vem daqui até aqui, e para complementar tem esse outro pedaço, x2 seno θ. Tranquilo? Então, ó, x1' vai ser x1 cosseno θ mais x2 seno θ. Tranquilo? Quem é x2'? Olha só que legal. Quem é x2'? X2' é esse cara aqui, ó. E aí vai ser esse pedaço aqui até aqui. Só que até aqui eu tenho x2 cosseno θ, isso aqui tudo. Tá vendo? x2 cosseno θ. Então eu tenho que tirar esse pedaço aqui para poder ficar só esse pedacinho. Então eu tenho x2 cosseno θ menos x1 seno θ. Então eu vou botar o menos x1 aqui na frente, só para ficar na ordem, ó. x1 seno θ mais x2 cosseno θ. Beleza? Matou. Então a gente conseguiu definir quem é a nossa transformação. Tranquilo? Então, ó, um vetor qualquer A, sob essa rotação do sistema de coordenada, deverá ter suas componentes transformadas dessa maneira aí, tá bom? Então, qualquer vetor, você pode botar A, então ia ter que ser, de vez de x1' 1, teria que ser um A'A', A'A', teria que dar A1 cosseno θ mais A2 seno θ. Embaixo, menos A1 seno θ mais A2 cosseno θ. Então, qualquer vetor que você quiser, velocidade, aceleração, sobre uma rotação do sistema de coordenadas cartesiana, ele tem que ter uma transformação de coordenada dessa maneira aqui. Tranquilo? Isso aí é algo muito importante. Bora lá. Então, vou reescrever esse resultado aqui para a gente, numa nova folha, para ficar mais organizado. Então, ó, logo temos x1', x1 cosseno θ mais x2 seno θ, x2' menos x1 seno θ mais x2 cosseno θ. Tranquilo? Ok. Uma coisa direta que a gente já extrai aí dessa transformação, não sei se você já consegue perceber, é que a gente tem uma equação, né, um sistema de equação, na verdade, e lá, quando vocês fazem aqueles cursinhos de matriz lá no ensino médio, não sei se vocês lembram que esses sistemas de equação eles podem ser vistos como um produto de matrizes. E isso é muito legal, porque olha só, uma primeira coisa, a gente pode ver esse sistema aí na forma matricial. Olha que coisa muito bacana. Então, ó, você pode enxergar esse primeiro lado à esquerda como um vetor coluna. Então, que vai ser x1',
x2', tá certo? Do lado de cá, eu posso enxergar, ó, como o produto de uma matriz quadrada de cosseno θ, seno θ, seno θ, cosseno θ, multiplicado por um vetor coluna x1, x2. Não é isso? Ó? Que aí você pode pegar a linha da matriz e multiplicar pela coluna. A linha da matriz multiplica pela coluna. Não era assim que a gente fazia lá no ensino médio? Então, olha que bacana. Essa observação, ela é muito legal, porque ela já traz para a gente aí indícios da aplicação dos conceitos de álgebra linear, como alto valor e alto vetor, que são extremamente úteis aí em mecânica quântica, eletromagnetismo, por exemplo. Bom, enfim, é uma discussão aí bem interessante que a gente vai fazer mais para frente, tá? Em outros capítulos. Mas aí já fica esse alerta para vocês, que vocês vão perceber que a gente tem uma interseção aí entre o cálculo e a álgebra linear, que parecia um pouco distante, tá bom? Uma coisa importante é vocês lembrarem aí que as matrizes são operadores lineares, tá certo? Ou mapas, como são chamados, de modo que nosso desenvolvimento ele leva naturalmente a interligar cálculo com a álgebra linear, tá bom? Por isso que eu quis chamar a atenção para vocês. Então, se vocês prestarem atenção, a gente tem aqui, então, na verdade, ó, uma relação entre matrizes, ó, R, X. E esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, a gente pode chamar ele como uma matriz de rotação, tá certo? Então guarde isso na cachola que depois a gente volta a discutir essa ideia aí mais à frente, tá bom? Mas vamos voltar ao foco. Aqui foi só uma observação para a gente não deixar passar e depois começar outro assunto parecendo que é algo novo. E não, a gente vai voltar para isso aí, tá? Então, beleza. Aí, o que é importante agora? A gente vai fazer uma sacada que, da forma que está descrito essas coordenadas, parece que toda vez que você quiser fazer essa transformação, se fizer uma rotação, você vai ter esse trabalho danado de computar componente por componente. Aí é que está a brincadeira. Só que não, né? Como diz a linguajar dos jovens. Só que não. O que acontece? Se a gente for um pouquinho esperto aí, a gente vai tentar reescrever cada uma dessas linhas totalmente em função dos cossenos. Lembra lá das nossas aulinhas iniciais, que a gente falou dos cossenos diretores? Pois é, deixa eu voltar aqui com a figurinha. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar escrever esses eixos x1' e x2', cada um como se fosse um vetor no sistema antigo, olha lá, tá vendo? Esquece o eixo anterior, ó. Isso aqui funcionaria como um vetor. E se ele funcionar como um vetor, a gente pode descrever ele em termos dos cossenos diretores dele nesse sistema antigo. Então, o cosseno de θ aqui é um cosseno diretor. E a gente teria um outro cosseno aqui associado a esse ângulo entre x1' e x2. Tá claro? É isso que a gente vai fazer. A mesma coisa para esse cara aqui, ó. A gente viu que vai andar θ para cá. Aqui também vai andar θ, tá vendo? Ó? E aí a gente vai ter um cosseno diretor, olha lá que legal, ó, entre x2' e x2, e vai ter um cosseno diretor entre esse cara aqui, ó, que nesse caso aqui tem que ser π sobre 2 mais θ. Tranquilo? Essa que é a ideia. É isso que a gente vai tentar migrar. E por que a gente vai fazer isso? Muito simples, tá bom? Porque se vocês lembrarem lá, né, da trigonometria básica, então eu vou fazer aqui rapidinho.